Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje é o nosso momento de glória. É momento de glória Escola Bíblica Dominical. Nós finalizamos o trimestre na semana passada, onde nós falamos sobre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Iniciaremos amanhã um novo trimestre. Aqui está a revistinha. E o tema desse trimestre é Homens dos quais o mundo não era digno. Falaremos sobre os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E a primeira aula a gente vai começar falando sobre Abraão, ainda como Abrão. E é interessante que Abrão significa pai exaltado. E Abraão, com A, mais um A, né? Significa pai de multidão das nações. Deus tinha um propósito na vida de Abraão, ainda como Abrão, e Deus transformou. Mas se você pensar somente pelo significado do nome, já era exaltado. Ele já tinha uma família abençoada, ele já vinha de um berço abençoado, mas o Senhor tinha mais. Vamos começar aqui com o texto áureo, que está no livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Na verdade prática, o chamado de Abraão, o chamado de Deus na vida de Abrão e na nossa exige obediência irrestrita, fé e perseverança. A palavra-chave da aula de hoje é fé. E afinal, o que significa fé? O firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se veem. Isto é, eu não estou vendo, eu não sei o que vai acontecer, mas eu creio que o Senhor irá cumprir aquilo que Ele me prometeu, aquilo pelo qual Ele me chamou. E nós temos aqui alguns objetivos na aula de hoje. Eu vou ler e compartilhar aqui com vocês. Primeiro, apresentar como ocorreu o chamado de Abrão. 2. Enfatizar a obediência de Abrão a Deus diante desse chamado. E 3. Mostrar as lutas enfrentadas por Abrão ao chegar a Canaã. Meus irmãos, às vezes nós temos uma promessa do Senhor e nós acreditamos que as coisas vão acontecer de uma forma rápida e que as coisas vão acontecer de uma forma sem problemas, sem nenhum tipo de obstáculo. Se o Senhor falou que vai abrir a porta de emprego, você simplesmente tá dormindo na tua casa e acha que alguém vai bater ali na tua porta, te acordar e falar assim, olha, está aqui o emprego com um salário maravilhoso, com todos os benefícios, quando você quer começar? Só que não é dessa forma. Eu tenho que levantar, eu tenho que fazer um currículo, eu tenho que entrar num site, hoje quase não temos mais agências de emprego, é tudo pela internet, mas eu tenho que fazer a minha parte. O Senhor, Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, mas eu preciso levantar, eu preciso acordar, eu preciso me movimentar. Deus não chama desocupado para a sua obra. Deus não chama encostado para a sua obra. O Senhor, Ele só chama para a sua obra, Ele só cumpre a sua obra daqueles que estão de pé. Tanto é que está escrito, põe-te de pé, e então falarei contigo. Tá encostado? Tá cansado de tudo? Ai, tem preguiça para tudo? Então como que o Senhor vai cumprir o propósito dele na tua vida? Como que o Senhor vai te chamar para fazer algo, se você não faz nada, não tem vontade de fazer nada? E isso é algo para nós refletirmos. Nós temos uma palavra que eu gosto muito de falar, e a gente brinca, vai ter com a formiga preguiçoso. E meus irmãos já pararam para pensar como que é a formiga? A formiga, ela leva um peso muitas vezes maior que o dela nas costas. A gente vê uma formiguinha muito pequena com uma folhinha e para nós é algo tão simples, mas não é. Aquela folha é muito pesada para uma pequena formiga, mas ela se esforça. Você vê uma fileirinha de várias formigas e quando tem um obstáculo, ela não para. Sabe o que ela faz? Ela dá volta no obstáculo. Se o obstáculo está ali, ela vai para a direita ou para a esquerda e aquela filinha continua. Por quê? Porque ela tem um objetivo. E ela fala, essa pedra, esse obstáculo não vai fazer com que eu pare. Nós iniciamos aqui o texto, né, a leitura em classe, não farei a leitura toda com vocês, mas está no livro do Gênesis, como eu já expliquei, capítulo 12, e vai do versículo 1 ao versículo 9. Já vamos iniciar aqui a introdução, como eu falei para vocês,
O significado, né, tanto de Abrão quanto de Abraão, onde o Senhor ele inclui ali uma letra, ele muda o nome, assim como ele mudou o nome de Jacó para Israel, assim como ele mudou o nome de Sarai para Sara. E o Senhor, às vezes, meus irmãos, eu conheço pessoas que têm muito apelido, né? E a pessoa no mundo tem um apelido, e quando ela se converte ao Senhor na igreja, normalmente ela é chamada pelo nome. E nós, quando nós estivermos também nos céus, nós teremos um novo nome. E isso, simbolicamente, principalmente você que está acostumado com tantos apelidos, e normalmente alguém te chama, não no meu caso, vamos dizer, meu nome é Vanessa. Se alguém me chama de Van, não deixa de ser o meu nome, abreviado. Mas às vezes no mundo, as pessoas têm nomes até pejorativos, né? Apelidos pejorativos. E quando nós nos convertemos, como nós estamos na igreja, nós somos chamados pelo nome. E nós temos orgulho daquele nome, porque isso simboliza, significa que nós somos uma outra pessoa. Que o Senhor já não vê mais aquela pessoa que estava no mundo. Então, quando nós vemos a mudança de nome aqui na palavra do Senhor, é que o Senhor está fazendo um novo projeto, o Senhor está mudando, já não é mais aquela pessoa. E nós iniciamos aqui falando da fé de Abraão diante de um chamado. Abraão, ele vivia numa cidade próspera, que tinha a sua família, com seu pai, e nós entendemos até que ele poderia ser idólatra. Nossa, vamos lá? Livro de Josué, capítulo 24. Eu não deixei separado, mas a gente lê aqui junto. Josué 24, 2, que diz assim: Então Josué disse ao povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Terá, que é o pai de Abraão, e Naor habitavam da além do Eufrates e serviam a outros deuses. O que você quer dizer com isso, Van? Não está claro que Abraão era um idólatra, mas ele vivia numa família idólatra, que está escrito que ele servia a outros deuses. E aí eu falo para você, às vezes só você serve a Deus na tua casa. Às vezes só você serve a Deus na tua família. E isso não impede de você cumprir o propósito e o chamado do Senhor. Talvez você é o primeiro de uma grande família. Talvez você é o primeiro na tua casa. Eu conheço jovens que os pais ficam bravos porque servem a Deus. Eu conheci uma moça quando eu era jovem ainda, que os pais dela brigavam com ela quando ela dizia que ia à igreja. E eles a incentivavam e aconselhavam a que ela fosse numa balada, se prostituísse. Para eles era tudo normal, ela ter vários namorados, né? Eles a incentivavam porque ela tinha que curtir a vida. E eu paro para pensar e eu falo, meu Deus, ao invés do pai e da mãe, fala, Senhor, obrigada, porque o meu filho está seguindo o caminho. E aí, meus irmãos, Abraão também vivia numa família que era uma família idólatra. Mas quando o Senhor o chama, ele simplesmente segue a voz do Senhor. Quando o Senhor o chama, até eu iniciei a aula de hoje falando sobre isso, que o Senhor fala assim, aqui logo no primeiro versículo: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Isto é, Abraão estava numa zona de conforto. Meus irmãos, quando eu estou com a minha família, quando eu estou na minha casa, às vezes você está na rua, eu amo viajar, mas quando eu volto de viagem é maravilhoso. É melhor ainda do que quando eu sair, porque eu estou na minha casa, eu estou no conforto, eu estou com as minhas coisas, com a minha cama, com a minha coberta. Por mais que seja maravilhosa, eu já fiz viagens incríveis, mas quando eu voltei, eu falei, obrigada, Senhor, porque eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família, eu tenho conforto, eu tenho a segurança do meu lar. E o Senhor, ele fala para Abraão tirar e largar tudo isso. E aí, meus irmãos, olha a importância de você entender o chamado de Deus. Só que tem um grande detalhe. Aqui o Senhor fala assim para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Nós vemos aqui um pouquinho mais para frente que Abraão, ele faz tudo isso, ele sai de Ur,
ele vai ali, ele não sabia nem que ele estava indo para Canaã, porque o Senhor falou para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E ele sai peregrinando pelo deserto, depois ele para no Egito por conta de fome, e o Senhor tinha um propósito com ele, mas olha que interessante. Quando o Senhor falou para Abraão, larga a tua família, ele obedeceu, mas ele não se atentou a todos os sinais. Assim como Saul, quando o Senhor ali deu orientação naquela guerra para que ele não ficasse com os despojos, para que ele não poupasse ninguém, e ele também desobedeceu. E eu falo para você, e eu falo para mim, será que muitas vezes o Senhor nos dá uma direção e nós fazemos de forma parcial? Será que o Senhor não nos dá uma direção e nós vamos dar um jeitinho? Mais para frente nós vamos aprender em outras lições falando sobre Sara, que justamente a ansiedade de seu coração fez com que ela não esperasse o tempo certo, o tempo que Deus falou que ela seria mãe, porque não haveria nada impossível a Deus, e ela quis dar um jeitinho. Mas olha só, as promessas feitas a Abraão não alcançariam somente ele, mas incluiriam toda a humanidade. Quando Deus ele fala de Abraão, fala que ele seria pai das nações, de muitas nações, pai da humanidade, que ele seria ali o progenitor, vamos dizer assim, né? Olha o propósito que Deus tinha com a vida dele. E a promessa, meus irmãos, não era apenas para ele. Por quê? Porque se o Senhor falou que ele seria pai de multidões, a promessa que Deus fez para ele iria seguir a sua família. Quando nós lemos na Bíblia, ou quando nós lemos na palavra do Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Sabe o que isso significa? Significa que o Senhor ele é um Deus que cumpre promessa. É um Deus que, com o passar do tempo, eu vou me esquecer muito provavelmente daquilo que Deus falou comigo. Esses 30 anos que eu estou na igreja, com certeza, meus irmãos, eu já esqueci de alguma promessa que o Senhor falou, mas eu esqueci. Ele não. Está no memorial de Deus. Então, toda vez que você lê agora, você não vai se esquecer mais disso. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Senhor está falando, olha, o que eu prometi para Abraão, foi para Isaac e está em Jacó, e está em você. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que cumpre a sua promessa. E aí, meus irmãos, como eu já comecei aí falando sobre isso, o Senhor falou para Abraão deixar a sua parentela. Só que quando ele sai de Ur dos caldeus, o que ele faz? Ele leva o seu sobrinho Ló. Não foi isso que Deus falou. Nós mais para frente vamos conseguir aí entender que há uma disputa e uma briga entre os servos de Ló e os servos de Abraão, porque já eram muitas pessoas e não tinha pastagem suficiente, e nós vamos estudar isso mais a fundo para frente. Mas, meus irmãos, isso poderia ter sido evitado. Quando o Senhor falou para Abraão, deixa a tua parentela, não é para trazer, eu vou fazer uma parentela nova. Porque era para ele, a sua esposa e os seus servos. E o Senhor dali faria uma nação. Dali o Senhor faria um projeto. Mas a gente sempre quer dar um jeitinho. Abraão, assim como quando ele chegou no Egito, ele também quis dar um jeitinho, falando que Sara era sua irmã, porque é uma mulher bonita, e ele temeu em que os egípcios o matassem, o faraó o matasse por conta da sua esposa. Ele mentiu e dá um jeitinho, mas nesse momento ele não deveria ter levado Ló. Por quê? Porque não foi isso que o Senhor falou. O Senhor falou, deixa a tua parentela. E eu falo para você, quantas vezes o Senhor tem falado com você de forma clara? Primeiro que, vamos ser sinceros, meus irmãos, tem hora que Deus fala conosco que a gente finge que não está entendendo, que entendeu mais ou menos. Por quê? Porque a gente quer fazer a nossa vontade. É a mesma coisa quando você vai buscar Deus em oração, buscar Deus na palavra, vai pedir uma resposta para Deus, mas você já quer a resposta. Você já tem a resposta pronta. Só que você não. Eu sou crente, né? Então eu vou esperar a resposta de Deus. O Senhor falou, não falou, você manipula. Você manipula e fala, não, Deus já confirmou. E não é verdade. Porque o Senhor sequer respondeu. Por quê? Porque é o tempo determinado para todas as coisas, inclusive o tempo da resposta. Meus irmãos, eu sou muito sincera aqui com vocês. Eu já fiz isso muitas vezes. De eu querer uma resposta, eu querer fazer uma coisa e eu vou orar. Eu, como diz a minha mãe, eu ajoelhei, eu num joelho eu fui, num joelho eu levantei e estava tudo decidido. E o Senhor não tinha respondido.
e eu não esperei a resposta. E sabe o que aconteceu? Eu tive problema. Eu paguei o preço, porque eu não esperei a vontade e a resposta de Deus. Eu tinha algo em meu coração e estava certa e convicta que eu estava certa, mas sabe aquele desencargo de consciência? Ah, vou orar. Mas eu já sabia o que eu ia fazer, o que eu queria fazer, a resposta estava pronta. Ah, mas eu vou orar. Aquela oração ali que eu acho que não passou do teto, vamos ser sinceros, né? Ah, não, o Senhor já falou que é isso mesmo, tá tudo, Deus já me respondeu, e não é nada disso. Abraão não escutou direito e não fez direito aquilo que o Senhor tinha mandado. E teve consequência. Seguindo aqui, o Senhor tinha bênçãos para Abraão, bênção para a sua parentela, como eu já disse a vocês. E uma curiosidade, você sabe de onde que vem os hebreus, a palavra hebreu? Eu acho interessante isso e eu quero compartilhar com vocês aqui o porquê da palavra hebreu. Vamos aqui também para o livro do Gênesis, capítulo 11. E aí, isso é uma curiosidade, não está na lição, mas eu deixei aqui separadinho quando eu estava estudando para falar para vocês. Capítulo 11, versículo 14. Diz assim, a gente está falando da descendência de Sem. Viveu Salá 30 anos e gerou a Éber. Esse Éber é dele que vem o nome Hebreus. Livro do Gênesis, capítulo 11, versículo 14. Após a questão da Torre de Babel, a língua confundida, e a gente começa a ler genealogia. E nós lemos a genealogia de Sem. E Abraão, que é dessa descendência, e nós vamos chegar nele ali, tinha esse antecessor, esse ascendente, que era Éber, e daí vem o nome Hebreus. Vamos lá, continuando aqui a aula de hoje, já porque horas são, já passei bastante tempo, mas obediência. Você realmente obedece a Deus? Eu já falei para vocês que Abraão obedeceu, foi um homem de fé, não questiono, quem sou eu para questionar, mas ele não fez exatamente aquilo que o Senhor mandou. E aí, meus irmãos, tem consequência. Mas eu pergunto para mim, para você, será que nós realmente somos obedientes? Nós somos obedientes à palavra? Nós realmente, aquilo que nós lemos, aquilo que nós pregamos, eu falo eu como ministra da palavra do Senhor, pela misericórdia de Deus, tudo aquilo que eu falo para você, eu tenho acho que quase 100 vídeos gravados. Eu mesma vejo os meus vídeos, viu? Porque o Senhor está falando comigo e me corrige e tudo mais. Eu gosto de falar que o primeiro ouvido que ouve o que eu falo é o meu, porque está pertinho, ó. E aí, meus irmãos, mas será que eu obedeço? Será que você obedece? Será que nós realmente somos obedientes? Tem uma palavra que eu deixei aqui que é muito legal, que diz aqui em livro de 1 Samuel, falando sobre Saul, que eu já citei hoje. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, está escrito assim: obedecer é melhor do que sacrificar. Tem um ditado no mundo que prevenir é melhor do que remediar. Tem o mesmo sentido. Se eu e você obedecêssemos mais a Deus, teríamos que sacrificar menos. Se eu e você fôssemos mais prudentes, sofreríamos menos. Saul foi rei, Deus permitiu, Deus deu a direção, porque o povo queria um rei. Mas ele não fez aquilo que o Senhor mandou. Ele não obedeceu. Ainda que ele sacrificasse animais ali no tabernáculo, não adiantaria, porque melhor é obedecer do que sacrificar. Porque está escrito, é melhor atender do que a gordura de carneiros. E às vezes, meus irmãos, sendo muito sinceros, eu e você, a gente não obedece, não cumpre a palavra, faz tudo errado, o ano inteiro não tá nem aí para Jesus, não vai para igreja, não faz aquela bagunça, não congrega, não toma ceia. Irmãos, como tem gente que não tá tomando ceia, acha que tá tudo bem, não faz parte do corpo e do sangue do Senhor, não tem parte com ele.
E aí, meus irmãos, a gente faz uma coisinha pequena, faz um jejum, lê a palavra 5 minutos, porque se nós dizimássemos a palavra, se nós dizimássemos o nosso tempo com Deus, seria 2 horas e 40 minutos todo dia, lendo, orando, buscando, ajoelhado, fazendo alguma coisa. Mas a gente não faz isso. E aí nós sacrificamos alguma coisa, mas o Senhor fala, sacrifício não quero, eu quero obediência. E isso é algo para nós refletirmos. Para finalizar a aula de hoje, porque eu já estou com 20 minutos, como eu disse para vocês, o fato do Senhor ter chamado Abraão, o fato do Senhor ter falado com ele e lhe prometido, depois ele faz aquela promessa tão maravilhosa para ele olhar no céu e na areia, que a sua descendência seria como as estrelas do céu e o grão de areia, que seria algo incrível. Hoje a gente tem bilhões de pessoas na Terra, mas quando ele passa por uma dificuldade, e o fato do Senhor ter promessa na minha e na tua vida não significa que eu não vou ter dificuldade. Eles estavam ali com fome. E eles descem ao Egito à procura de comida. E chegando no Egito, o que Abraão faz? Mente. Abraão mente que Sara é sua irmã, que era, mas não diz que ela é sua esposa, uma mulher bonita. E aí, meus irmãos, olha a desculpa, mas eu tive medo porque minha esposa é muito bonita e com certeza iriam me matar por conta dela. Mas um Deus que falou com você não ia dar o livramento? Mas um Deus a qual a voz você está seguindo não ia te dar. Olha só como é contraditório. Eu e você, a gente é assim também. A gente dá um jeitinho, a gente mente, a gente engana, a gente finge que não é com a gente, porque, não, vai acontecer isso. Mas um Deus que faz tudo, porventura não iria nos dar o livramento? Um Deus que faz tudo, porventura não ia dar um jeito na situação, sem que eu e você mentíssemos, sem que eu e você enganássemos, sem que eu e você simplesmente saíssemos da vontade de Deus? Fica esta reflexão. Abraão quis dar um jeitinho, mas nós não precisamos de dar jeitinho quando nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. Eu finalizo a aula de hoje e espero que você tenha aí absorvido um pouco dessa matéria. Essa matéria será iniciada amanhã, domingo, dia 5 de abril, que vai ser um trimestre maravilhoso, que falaremos aí de Abraão, Isaac e Jacó, das dificuldades, e ainda que eles foram homens incríveis, usados pelo Senhor, eles eram falhos e pecadores, assim como eu, assim como você, porque não existe super crente, nunca existiu e nunca vai existir. O que existe é um super Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente, ajude no meu ministério. Vança quer dinheiro? Não, 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 não. O Senhor tem provido tudo que eu preciso. Eu quero que você me siga, que você compartilhe essa palavra, que você estude, que você abra a Bíblia, que você ore por mim. É assim que você me ajuda, é assim que você ajuda o meu ministério, para que vidas e mais vidas sejam alcançadas, tá bom? Eu te agradeço, louvo a Deus pela tua vida, que me acompanhou aí durante essa aula, e vai para a escola dominical, faça a matrícula, seja um aluno assíduo, você só vai ganhar com isso, crescendo em graça e conhecimento, tá bom? Deus te abençoe, te guarde, te sustente. Até a próxima aula, até o próximo vídeo, aquilo que o Senhor preparar, em nome de Jesus. Tchau, tchau.